Olá pessoal, obrigado por acompanharem a Semana D, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Christopher e a partir de agora eu vou falar um pouco sobre a minha história criando desenhos de letras com a palestra Desenhar, Escrever, Lecionar. Então deixa eu começar me apresentando. Meu nome é Christopher Hammerschmidt, eu sou designer gráfico formado pela UTFPR no curso de Tecnologia em Artes Gráficas em 2011. Também tenho mestrado em design pela UFPR em 2014 e eu atuo profissionalmente, sobretudo como designer, calígrafo e professor universitário. Atualmente eu dou aula no Centro Universitário Curitiba, no curso de design gráfico. Lá eu trabalho principalmente com temas envolvendo caligrafia, tipografia e lettering. Essa minha fala agora pretende mostrar qual que é a minha abordagem desses temas no ensino superior e como que isso se relaciona com a minha trajetória. Então, se a gente for puxar aqueles três verbos do título da palestra, a gente vai começar com o desenhar. A minha introdução ao desenho de caracteres tipográficos, ela se dá a partir da necessidade de um projeto acadêmico de criar uma fonte tipográfica. Então, quando eu estava mais ou menos no meio do curso, lá na graduação, eu precisava criar uma fonte com 50 caracteres e esse projeto me instigou bastante a buscar aprender um pouco mais sobre tipografia, entender os caracteres, os formatos das letras. E nesse processo eu acabei desenvolvendo uma fonte com desenho geométrico, feito à mão em papel milimetrado, com compasso, régua, esquadro, lapiseira. E essa abordagem que eu tomei foi muito inspirada a partir de materiais como esses aqui, os esboços originais da Gill Sans, do Eric Gill, do início do século XX. Além disso, eu também estava estudando coisas como a Romano do Rei, então eu estava muito inspirado por essa abordagem mais geométrica, com os elementos mais relacionados a essa construção precisa. E a minha abordagem, então, a minha construção dos caracteres para aquela primeira fonte se deu dessa maneira. O problema que eu tive dentro desse projeto foi quando eu quis passar essa construção precisa dos caracteres baseado na geometria para o computador. Eu avaliei as opções que eu tinha, os programas que eu sabia usar, e eu achei que se eu tentasse construir aquilo usando um Core, um Illustrator, eu não ia conseguir os resultados que eu precisava, porque eu queria uma fidelidade muito grande àqueles desenhos geométricos feitos em papel milimetrado. Então, dessa maneira, eu acabei optando por uma coisa que hoje parece até brincadeira, parece muito exótica, e é uma decisão de projeto realmente muito estranha. Eu acabei fazendo os desenhos em AutoCAD para depois passar para o Corel e aí sim fazer a exportação para um editor de fontes. Claramente não é a melhor alternativa, não é a melhor estratégia, e principalmente porque quando a gente fala sobre desenho de caracteres tipográficos, uma coisa que tem que ficar bem clara é que o equilíbrio óptico ele é muito mais importante do que o equilíbrio geométrico. Então, por mais que eu quisesse manter essa geometria o mais precisa possível, para conseguir um resultado bem equilibrado, você precisa ter alguns ajustes, algumas compensações óticas. E eu não sabia disso, eu ainda estava começando os meus estudos em tipografia, em design de tipos. Dessa forma, o resultado que eu obtive, e aqui nós temos alguns exemplos dos caracteres dessa primeira fonte, eles revelam vários erros estruturais, vários problemas de proporção, de acabamento, mas de qualquer forma, eu peguei esse projeto e levei até o fim. Desenhei mais do que os 50 caracteres que tinha necessidade de fazer para a disciplina. Aqui tem só um recorte bem breve, né, das caixas altas, caixas baixas e os numerais. Então, nesse trabalho, eu tive
uma ideia do que é criar uma fonte, do que é você exportar um arquivo de fonte e como é satisfatório você poder utilizar num programa de composição com tipos aquele desenho que você fez, certo? Bom, esse foi um projeto que me impactou realmente e foi algo que mudou a minha trajetória dentro da faculdade, dentro do curso superior, na graduação. Então, depois que a disciplina se encerrou, eu continuei desenvolvendo o trabalho e aquilo que era apenas uma fonte tipográfica acabou se desdobrando para uma família ainda simples, com poucos estilos, pouca variedade, mas que já continha os itálicos e também continha uma fonte bold ou negrito. Então aqui são alguns exemplos, a gente consegue ver muitos erros estruturais, assim como na primeira, na segunda, mas de qualquer forma, o que é importante desse trabalho dentro da minha trajetória é o movimento, assim, me colocar dentro dessa atividade e me instigar a aprender mais e a buscar conhecer mais coisas para obter resultados melhores. Tanto que, quando eu cheguei à reta final do curso e eu precisava definir qual seria o meu trabalho de conclusão, eu desenvolvi uma proposta de refinamento e melhoria daquele desenho da fonte. Então eu fiz alguns ajustes aqui para exemplificar isso. Letra G, letra Q, também tem ali naquela ilustração da esquerda o O e o C, que estão um pouco mais sutis, mas ali mostra como que essas quatro letras se relacionam entre si, e a direita mostra a relação dos desenhos revistos e corrigidos para os desenhos originais que estão em cinza. Então aqui eu já tinha uma noção melhor de como colocar os contrastes nas letras, como fazer os acabamentos de uma maneira mais adequada. E em conversa com o meu orientador de TCC, o professor Antônio Fontoura, chegou um ponto do projeto que a gente decidiu que seria melhor trabalhar nele não como um refinamento, uma melhoria daquele projeto anterior, mas como um projeto novo efetivamente, para não ficar restrito aos aspectos formais, à estética original da fonte, e sim para conseguir buscar novos caminhos, utilizar aquela fonte original como uma influência, como uma inspiração, mas não necessariamente ficar preso àquilo que ela já tinha alcançado. Então, assim, no meu projeto da conclusão de curso, eu fiz um redesenho completo do alfabeto, tanto em caixa alta quanto em caixa baixa. Aqui nós temos o exemplo da primeira versão das caixas altas, e aqui eu trabalhava muito com o conceito das serifas apenas unilaterais, não as serifas dos dois lados. Algumas letras até sem serifas, principalmente o A ali na base, mas ainda assim ela já mostra um grande amadurecimento, uma grande evolução em relação ao original, e como um novo projeto já partiu de um início muito mais embasado, com muito mais conhecimento. Aqui eu já tinha uma bagagem de leitura sobre desenho de tipos muito mais adequada, muito mais sólida do que eu tinha antes. E como projeto de conclusão, eu desenvolvi uma família também, não apenas um tipo, mas as variações itálica e as variações e a variação negrito também. Aqui eu tenho um exemplo de como esse processo de criar os novos desenhos foi intenso. Então, para chegar no resultado final de uma letra, eu fiz vários desenhos diferentes, comparei, fiz sobreposições e às vezes eu cheguei a ter até mais de 10 variações para cada letra, como é o caso desse A. A letra G em caixa baixa também deu bastante trabalho.
tanto na regular quanto na itálica. Esse conjunto das caixas altas na itálica, ele é bastante similar ao desenho da regular, só que mesmo que você tenha essa inclinação para a direita, e aqui nas caixas altas elas têm uma estrutura mais consistente com a regular do que as caixas baixas, ainda assim há muitas compensações óticas a serem feitas, a questão da distribuição do peso tem que ser totalmente reavaliada quando você desenha o itálico. E aqui são alguns exemplos do itálico nas caixas baixas. Então, por exemplo, essas letras fundamentais, a partir das quais a gente começa o desenho, como o O, o H, o P e o V, eles, se comparados à versão romana meramente inclinada para a direita, demonstram diversas variações. Então, variação nos acabamentos dos traços, o tipo de serifa que é desenhado, a forma como os arcos se comportam e como o peso é distribuído ao longo dos traços. No caso da letra V ali, a gente tem até alguma variação de estrutura um pouco na letra. Ela deixa de ter aquelas serifas bilaterais e passa a ter serifas diferentes. Num dos lados ela nem tem serifa, tem um terminal mais simples. E a variação, a fonte bold ou negrita, também, ela acaba tendo compensações em relação à regular. A gente tem que considerar muito quando vai acrescentar peso no desenho dos tipos, não apenas aumentar a espessura dos traços, mas buscar relacionar como que essa espessura dos traços vai impactar nos espaços dentro e fora das letras, porque essa relação entre o espaço negativo e o espaço positivo ali é fundamental dentro do desenho de tipos. Então esse projeto, que foi o meu trabalho de conclusão de curso, foi um trabalho bem intenso no qual eu pude aprender muito sobre essas variações, sobre como as fontes se comportam dentro de uma família, como desenhar diferentes estilos para que eles tenham consistência entre si. E foi um trabalho que me exigiu bastante comprometimento, bastante dedicação e no fim apresentou bons resultados. Entre eles, uma menção honrosa no Prêmio Bom Design, no ano de 2011. Então, a família foi batizada de Myosotis e aqui tem um exemplo da arte do painel que foi exposto no Prêmio Bom Design daquele ano. E atualmente esse painel se encontra na UTF-PR. Aqui ele mostra algumas das características essenciais da família, algumas diferenças entre o estilo regular, o itálico, o negrito, a inclinação das letras ali no estilo itálico, como que as serifas mudam de um estilo para outro, e claro, o conjunto de caracteres completo da fonte que, se eu não me engano, girava em torno de 270, portanto também um crescimento expressivo a partir da minha primeira fonte. Aqui, só para finalizar essa parte da graduação, essa é uma foto em que eu apareço ali no canto esquerdo com o meu certificado da menção honrosa. E aí eu estou junto com os demais alunos que representaram a UTF-PR naquela premiação do Bom Design. Ali ao centro está a professora Ivone de Castro. E, enfim, foi uma experiência bem legal poder participar desse prêmio, conseguir alcançar a menção honrosa. Então é algo assim que eu trago como um marco bem importante dentro da minha trajetória. Com o fim da graduação, eu continuei desenvolvendo a fonte, e aí eu entrei em contato com outros designers de tipos, que eram pessoas assim que eu tinha como grandes exemplos, grandes referências, entre eles o Marconi Lima e o Fábio Hag, que foram pessoas que me ajudaram ao longo de todo o projeto de refinamento posterior ao TCC, porque eu queria ter esse olhar dos especialistas, né? Eu não tinha, durante a minha graduação, durante o meu TCC, esse olhar, por mais que o meu orientador fosse um pesquisador incrível, assim,
um professor que me ajudou muito durante o processo do TCC a entender como é que era esse processo de elaborar o trabalho, de fazer os refinamentos. Ele não era o especialista em desenho de tipos. Então eu queria essa visão dos profissionais do mercado que trabalhavam diretamente com isso, e eles me deram muitas orientações interessantes para conseguir fazer o refinamento das fontes, melhorar a consistência dos caracteres, a consistência dos estilos, inclusive. Um dos comentários que foi assim mais difíceis de trabalhar em cima foi que as fontes estavam muito leves ainda, então eu tive que mudar o peso em todos os caracteres de todas as fontes que eu tinha. Eu comecei a desenvolver o estilo bold itálico também, que era um desejo que eu tinha desde o TCC, mas que durante o trabalho de conclusão eu não tinha tempo para desenvolver. Conseguir fazer 3 fontes já foi algo incrível, né? Quem dera fazer uma quarta, né? Mas aí já era muito mais trabalho do que eu podia assumir naquele momento. E durante os anos que se seguiram, então, a entrega do meu TCC, eu continuei desenvolvendo a fonte, eu entrei no mestrado, a fonte ficou de lado por um tempo enquanto eu fazia a minha pesquisa, mas depois eu continuei desenvolvendo, mesmo durante o mestrado, quando sobrava um tempo, eu pegava a fonte, tentava desenvolver o que dava. Aqui eu tenho um exemplo das provas que foram feitas para verificar as características de desenho, os atributos de cada letra, o que podia melhorar, o que estava funcionando bem, porque não adianta a gente ver só na tela, principalmente se é um projeto que você pretende que seja utilizado em fins impressos, você tem que imprimir provas, você tem que verificar desde tamanhos grandes, tamanhos pequenos. É um processo bem intenso de correções e de ajustes e que exige bastante comprometimento. Esse daqui é um exemplo de uma outra prova que eu cheguei até a fazer como uma encadernação de lombada canoa, e mostrando as aplicações dos diferentes estilos, tanto em textos mais longos quanto em composições mais expressivas, tipos layout. E aqui a fonte se mostrava bastante expressiva e bastante interessante para composições mais mais tradicionais, por assim dizer, que exigem uma fonte que seja robusta e que não chame tanta atenção. Ela conseguia, pelo menos no meu julgamento, se comportar bem nas duas situações. E por fim, só em 2015, eu me formei em 2011, entreguei meu TCC no fim de 2010, só em 2015 eu consegui lançar comercialmente a fonte. E uma coisa que foi muito significativa para mim foi essa parceria com a Typefolio, que é a fundição do Marconi Lima, lá do Amapá. E ele era um dos designers que eu tinha como referências, com quem eu conversei durante todo esse tempo, né, do pós-TCC até o lançamento. E quando ele me convidou para fazer o lançamento da fonte pela Typefolio, eu achei assim uma coisa incrível, sabe? Um reconhecimento naquele momento que pesou bastante na minha decisão. E nesse momento a fonte recebeu outro nome, ela foi chamada de Capitolina, porque apareceu nesse meio tempo uma outra fonte com o nome Miosotis, então eu não me sentia mais à vontade para usar aquele nome, preferi procurar por outro. E a Capitolina surgiu como uma família de 10 tipos, não apenas 3 ou 4 como se tinha originalmente lá na Miosotis, mas ela ganhou mais pesos. Então, além do regular e do bold, ela teve um light, um semi-bold e um extra bold, e todos os pesos acompanhados de itálicos. Portanto, foi um trabalho que cresceu bastante e com isso eu consegui aprender diversas coisas, como interpolações, o uso da tecnologia Multiple Master nos softwares de edição de tipos, enfim. E foi uma fonte que cresceu não apenas em termos de família, mas em termos de cada fonte também. O mapa de caracteres ganhou diversos caracteres especiais, ganhou recursos tipográficos como ligaturas, números alinhados e desalinhados, números tabulares e números proporcionais,
superiores, inferiores, frações, ordinais, formas locais e sets estilísticos, além de versaletes, que era uma coisa que eu queria muito, mas que no momento do TCC não era possível, não tinha tempo suficiente. Então ela cresceu a ponto de chegar a ter 800 caracteres por fonte, né? 800 glifos que a gente chama. E contando que é uma família de 10 fontes, dá uma conta de 8.000 caracteres no fim das contas, né? Uma quantidade expressiva, assim, quando eu conto isso para alunos, eles sempre acabam se impressionando, porque você não imagina, quando começa a trabalhar com isso, o nível de trabalho que envolve você projetar uma fonte ou uma família tipográfica. E por fim, a história da Capitolina tem esse reconhecimento aqui na Tipos Latinos. É uma Bienal que é organizada sempre em diversas sedes ao longo, né, em toda a América Latina. E em 2016 eu submeti o meu trabalho e tive aceito na categoria de fontes para texto, que foi algo que me deixou realmente muito feliz, porque é uma categoria difícil, uma categoria que, para ter o trabalho selecionado, precisa mostrar realmente um alto nível de qualidade. Então, ter a Capitolina nessa seleção foi algo que, para mim, realmente encerrou de uma maneira maravilhosa esse ciclo que se iniciou muito tempo antes e que se fechou só lá em 2015, 2016. Uma coisa que eu não coloquei aqui, mas que também é muito significativa, é que em 2015 aconteceu aqui no Brasil um encontro nacional não, um encontro anual da Associação Tipográfica Internacional, pela primeira vez na América Latina, pela primeira vez no hemisfério sul do planeta, e isso despertou a atenção dos type designers de todo o planeta para o que se fazia em termos de design de tipos no Brasil. E em uma publicação da revista Etap da França, junto com a Associação Tipográfica Internacional, eles fizeram uma matéria específica sobre type designers brasileiros, a nova cena do type design no Brasil. E foi assim uma honra enorme ter participado dessa publicação também, ter o meu trabalho no livro 365 Typo. É uma coisa que eu também guardo assim com muito carinho na minha estante. Então, com toda essa trajetória dentro do design de tipos, a gente pode avaliar essa segunda dimensão do desenho de caracteres tipográficos, ou enfim, de letras, de uma maneira mais geral, que é o escrever. Bom, desenhar tipos, desenhar caracteres tipográficos é uma coisa que é bem específica, que você projeta para poder utilizar num outro momento, poder ter ali letras que você vai usar para compor um layout e tudo mais. Escrever está muito mais relacionado com um gesto, com um ato, um momento específico, diferentemente do trabalho com o design de tipos. Então aqui eu coloco o escrever como uma outra dimensão que, claro, ela se relaciona e relaciona muito com o type design, mas que ela também tem as suas particularidades. Aqui, essa primeira foto já é de alguns anos depois que eu me iniciei na caligrafia. Eu entrei na caligrafia de uma forma autodidata, basicamente buscando livros, o que tinha disponível, tutoriais na internet e assim por diante. E essa é uma imagem de 2018, se não me engano, de um trabalho que eu fiz para o Boticário, na inauguração de uma loja no centro. Então aqui eu já tinha um nível em que eu podia me arriscar a pegar trabalhos profissionais, fazer um negócio ali com um nível de qualidade mais alto. Mas o fato é que todo mundo começa de algum lugar e ninguém começa sabendo. Então, esses aqui são alguns exemplos dos meus primeiros trabalhos com caligrafia, mostrando que todo mundo tem que trabalhar, tem que ralar, trabalhar duro ali para chegar em algum lugar.
né, minhas primeiras góticas, umas composições ali. Esse é um estilo que ele é relativamente fácil a partir do momento que você pega esse movimento vertical com a pena, mas que te exige também um refinamento do olhar, um refinamento do movimento da mão. Eu acredito que a minha experiência com o design de tipos, ela me ajudou também na caligrafia, assim como a própria caligrafia me ajudou a refinar as minhas habilidades no design de tipos. Quando eu comecei caligrafia, eu ainda não tinha finalizado a fonte. Então, aqui eu separo para essa fala, mas as coisas não são separadas, elas começaram a acontecer de uma maneira síncrona, mais ou menos a partir de 2013, quando eu comecei a comprar minhas primeiras penas, a praticar com mais afinco a caligrafia, tentar entender qual que é a particularidade dessa dimensão no desenho de letras. Aqui é um exemplo de letras unciais, que é um estilo caligráfico também muito particular, que eu gosto muito de desenvolver. Aqui temos mais algumas góticas. E aqui é um caminho que eu acabei tomando a partir de algum tempo que eu já estava na caligrafia e que acabou se tornando a minha especialidade, que são as letras cursivas com pena flexível. Então, diferente da pena chata, que você consegue os contrastes pelo ângulo e pelo movimento de translação da pena, aqui você vai conseguir os contrastes pela aplicação de pressão na, na hora de traçar essas letras. Então, esse é um exemplo que em que as letras já estavam consideravelmente bem formadas, mas também as minhas primeiras cursivas eram coisas assim bem, bem rudimentares se comparadas com isso. Aqui mais alguns exemplos, então conhecendo novas ferramentas, não apenas as penas chatas e as penas flexíveis, mas também brush pens, outros tipos de caneta, buscando aperfeiçoar a habilidade com os floreios. Então é sempre um caminho de buscar novidades, buscar ver o que você já conhece, o que você consegue melhorar. E em um determinado momento eu comecei a buscar esse caminho de compartilhar o que eu já tinha aprendido com outras pessoas. Só que um problema de fazer esses cursos ou workshops curtos era sempre material. Muitas vezes os materiais são caros, você, por exemplo, não pode pedir para todo mundo, numa turma de workshop, comprar uma Parallel Pen, porque às vezes é caro, às vezes não, né, não tem para, mesmo que você vá na loja, não tem quantidade para todo mundo. Então eu comecei a correr atrás de maneiras alternativas de buscar materiais. E aqui, nessas imagens, eu mostro as primeiras penas que eu fiz para workshops com chapas de offset. Então esse foi um workshop que eu ministrei em Brasília, no CID de 2015, lá na UNB, e não tinha muito tempo para realizar esse workshop. Então o que eu fiz, eu já preparei essas penas com chapa de offset, uns cortes que eu tinha em casa e lápis de carpinteiro para fazer o corpo, e levei como brinde para os participantes, né? Então, ó, você pode ir lá fazer workshop, não precisa de material, material já está incluso, né? E daí eu ofereci esses materiais para eles, né? E nesse momento eu busquei desenvolver uma relação entre estilos caligráficos mais formais e letras escolares, letras de alfabetização de crianças. E esse foi um trabalho muito legal que eu fiz, eu acho que era um workshop bem interessante, eu cheguei a repeti-lo na UTF-PR um pouco depois. E fiz também workshops na Charneira, se não me engano eu fiz dois. E esse workshop de caligrafia fundamental, ele tinha uma particularidade, que em vez de levar
aquelas penas prontas, feitas com lápis de carpinteiro e chapas de offset, eu levava o material e a primeira parte do workshop era para os alunos fazerem sua própria pena. Só que uma coisa que acontecia com esses materiais é que muito frequentemente a chapa de offset quebrava na hora de dobrar, então, e era difícil mexer com aquele material. Então foi um negócio que eu fiquei com aquilo na cabeça e pensei, não, eu vou ter que buscar alguma forma de melhorar isso, né? Mas fiquei com essa ideia e fui tocando em frente. A partir de 2017, eu comecei a estabelecer como um objetivo para minha trajetória na caligrafia a ideia de explorar esses estilos cursivos com pena flexível para que eu pudesse trazer isso como um diferencial. Eu via os meus mestres aqui do Brasil, pessoas como Cláudio Gil, como Jackson Alves, e eu pensava, poxa, eu não quero repetir aquilo que eles estão fazendo, eu quero uma coisa diferente. E nesse sentido, a caligrafia com a pena flexível apareceu como esse diferencial que eu estava buscando, como essa ideia de atacar algo que até então não era tão popular, não era tão difundido no meio dos designers que trabalhavam com caligrafia. Então, mais ou menos em 2015 ou 2016, eu já estava começando a trabalhar com isso de uma maneira mais, como é que eu posso dizer, mais séria, mas foi a partir de 2017 que eu decidi tomar isso como realmente a minha prioridade. E esse aqui é um exemplo já de 2018, que eu já estava um pouco mais desenvolvido nesses estilos. Então, assim eu já fui me direcionando dentro dessa área. E em 2017, eu iniciei esse projeto chamado Matizes Caligráficos, que é voltado a oferecer cursos e materiais relacionados à caligrafia com pena flexível. Então, até o momento, eu já desenvolvi dentro desse projeto 2 módulos de workshops, sendo um de caligrafia cursiva inglesa e outro de caligrafia spenceriana, que são os dois principais estilos. Mas eu pretendo, enfim, ampliar esse projeto, tendo uma demanda para isso, de modo a poder desenvolver mais esses estilos também. Essa daqui é uma imagem dos materiais que eu estava preparando para o primeiro workshop que eu dei dentro do projeto Matizes Caligráficos. Então aqui nós temos um cabo oblíquo, uma pena, tinta, água e as pautas. Mas uma coisa que apareceu como problema era essa questão dos cabos, porque esse é um material que não era tão fácil de achar, pelo menos naquele momento, até 2017. Tinha poucas pessoas fazendo esse tipo de material no Brasil, eu mesmo só conhecia uma, e fora do país tem o problema de ter que importar o material é relativamente caro. Então eu comecei a encomendar esses cabos de uma pessoa no Brasil para dar conta da minha demanda dos cursos. E esse daqui é um exemplo, né, uma fotografia de um desses workshops que eu dei em 2017. Foram dois, foi um de caligrafia spenceriana e outro de caligrafia cursiva inglesa. E à direita, alguns exemplos de folhas de prática, exercícios, porque dentro da caligrafia não tem como fugir disso. Você tem que estar o tempo todo praticando. Se você passa uma semana sem praticar, você perde bastante tempo depois para recuperar o tempo ali. E no ano seguinte, em 2018, eu decidi investir um pouco mais nesse projeto Matizes Caligráficos. Eu ofereci cursos aqui em Curitiba e em São Paulo, foi a primeira vez que eu ofereci cursos fora, mas o grande marco, de fato, foram esses dois workshops que aconteceram em junho em Curitiba mesmo. Então, o primeiro workshop foi de caligrafia cursiva inglesa, ou copperplate, como está na imagem, e o segundo de caligrafia spenceriana. Eu ainda precisava encomendar
material de outras pessoas, os cabos tinham que ser feitos por uma pessoa de São Paulo, eu tinha que comprar. Só que às vezes eu tinha problema com esses materiais, eu ficava também com essa questão. O material é um problema ainda, continua sendo. Preciso dar um jeito de resolver isso. Mas esse foi o primeiro workshop também no qual eu consegui fazer uma apostila ali bem elaborada, com bastante conteúdo, com tudo bem organizado. E esse workshop realmente foi um marco. Essa é uma foto que eu gosto bastante ali do pessoal que participou. É, E de fato, os workshops só acontecem com as pessoas que se interessam por aprender mesmo. Não adianta nada a gente querer fazer o negócio, mas não ter com quem trocar. E, bom, isso aconteceu em junho de 2018. Alguns meses mais tarde, se não me engano, em novembro, por aí, eu não lembro exatamente quando foi, eu levei o workshop de caligrafia spenceriana para São Paulo. E foi o primeiro workshop que eu dei fora de Curitiba, então para mim foi uma experiência muito legal também, de sair da minha cidade e poder levar essa minha contribuição, esse pouco que eu sei para outras pessoas, né? E além disso, esse foi um workshop muito significativo na minha trajetória, porque foi o primeiro que eu fiz com os meus próprios cabos, a fabricação própria desses cabos oblíquos ou cabos retos. Então, nesse sentido, ele também é muito importante, né? Aí eu consegui fazer as coisas do jeito que eu queria, não precisava ficar dependendo de uma outra pessoa que fizesse os materiais para mim, eu fazia quantos eu precisava, na hora que eu precisava. E essas daqui são fotos do workshop. Então, se você for ver ali o pessoal que participou, meu, tem gente muito importante ali, outros calígrafos, artistas de lettering que eu admiro demais e que confiaram, né, que podiam aprender um pouco comigo. Foi um negócio que me deu muita satisfação, uma ideia de reconhecimento enorme também. À direita, só para complementar um pouco, nós temos uma imagem da apostila reelaborada também, da versão de Curitiba para de São Paulo. Eu mudei o formato, fiz alguns ajustes ali para o material ficar mais portátil para os alunos também. E essas experiências com os workshops, elas mostram que os limites entre essa dimensão do escrever e a dimensão do lecionar também não são tão claramente marcadas quanto eram as dimensões do desenhar para o escrever. E só para finalizar aqui, nós temos algumas imagens desses cabos de fabricação própria. Eles surgiram como uma demanda dos meus workshops, mas depois eu continuei fabricando e vendendo à parte também. Hoje em dia eu trabalho com a minha loja online, com encomendas das pessoas que chegam a mim, que entram em contato. Então, é legal ver como as coisas elas vão abrindo diferentes caminhos que a princípio você nem imaginava, mas né, daquilo que eu comecei desenhando letras em papel milimetrado até chegar nisso é um caminho muito tortuoso, mas que mostra muito aprendizado, muito crescimento. E essa trajetória me levou de volta para a universidade e aqui me levou para o nosso terceiro verbo, nossa terceira dimensão, que é a de lecionar. Bom, lecionar tipografia e caligrafia sempre foi uma coisa que eu busquei, tanto que a ideia dos workshops revela um pouco dessa minha inclinação. Mas existem diferenças significativas entre você lecionar, entre você estar no ambiente acadêmico de uma universidade e de você fazer esses cursos curtos. Aqui no dia a dia da graduação, você precisa buscar abordagens diferentes, você tem um conteúdo específico para passar, você tem a aplicação daquilo que você passa em outras áreas também. E então, uma coisa que
eu tinha muita vontade de fazer quando eu assumi as minhas primeiras aulas de tipografia era essa prática da caligrafia como uma introdução à tipografia. Só que, de novo, tinha aquele problema do material. O que a gente vai fazer? Então, nesses primeiros semestres que eu dei aula de tipografia na UTF-PR, junto com a Dominique Adam, que vocês devem conhecer do Design Drinks, a gente buscou trazer a caligrafia como uma atividade acessível. Em vez de as pessoas precisarem comprar materiais caros, penas que você vai gastar às vezes até R$ 10 ou mais, ou comprar uma Paralel, que também é bem cara, a gente levava essas latinhas de alumínio já cortadas para que os alunos montassem suas próprias penas com esses materiais ainda mais simples do que aqueles que eu usava para fazer as minhas primeiras penas com lápis de carpinteiro, com chapa offset. Aqui é basicamente lata de alumínio, palito, que pode ser de churrasco, pode ser de sorvete, e fita adesiva. No caso ali da fotografia, até fita isolante, né? E então a gente ensinava os alunos como fazer essa pena de latinha e depois eles tinham que praticar a partir de modelos que a gente disponibilizava para eles. Aqui no caso é um modelo de letra fundamental, e esse acredito que até já tinha dos workshops que eu tinha ministrado anteriormente. E esse é um modelo de letra itálica que foi preparado especificamente para as aulas de tipografia da UTF. Aqui são exemplos de trabalhos de alunos mostrando o uso da pena de latinha. E é interessante você ver como os alunos, muitas vezes eles acabam se empolgando a fazer isso, às vezes eles têm dificuldade porque não é uma coisa realmente simples de fazer, é uma ferramenta totalmente diferente que a gente não está acostumado a usar no dia a dia, mas ainda assim os resultados são interessantes. Você vê como eles exploram essa ferramenta para obter as formas, e embora os desenhos das letras não saiam perfeitos, dá para ver a evolução deles dos primeiros desenhos para os desenhos finais, né, ou para os desenhos depois de uma semana, duas praticando. Então aqui são exemplos de letras repetidas, né, em que a aluna buscou aperfeiçoar o desenho. E dentro dessas atividades feitas na UTF, a gente utilizou as letras feitas à mão com essas penas de latinha para voltar aqui do escrever para o desenhar. Então a gente pegou essas letras escritas e a partir disso desenhamos letras tipográficas. Então essas letras foram desenhadas em software, a partir de sorteios que a gente realizou entre os alunos, e as letras de cada aluno foram juntadas entre si para que cada turma tivesse um alfabeto completo. No caso, esse alfabeto aqui foi desenvolvido no primeiro semestre de 2017, e a turma da manhã fez os desenhos das caixas baixas e a turma da noite fez os desenhos das caixas altas. No semestre seguinte, a gente utilizou como modelo a letra itálica e inverteu. A turma da noite fez as caixas baixas e a turma da manhã fez as caixas altas. E essas letras que foram desenhadas para servirem como letras tipográficas, elas foram gravadas em blocos de MDF com a CNC da modelaria da UTF-PR, para que a gente pudesse fazer impressões, simulando então a prensa de tipos móveis com essas peças desenhadas pelos alunos. Eles tiveram que utilizar esses tipos de MDF para fazer a composição no espaço disponível, entintar, aí o professor também foi lá, sujou a mão para ajudar também, e por fim a impressão de cartazes, que foi uma etapa muito divertida de se realizar,
Nós tiramos uma manhã inteira para fazer essa parte da composição e das impressões. E foi muito bom ver o engajamento dos alunos com esse tipo de atividade, porque eles partiram lá da pena de latinha e chegaram na impressão desses cartazes com os tipos de MDF. Então, isso dependia muito do comprometimento deles, e ver que esses resultados demonstram esse comprometimento, demonstram que eles acreditaram na ideia e que foram em frente, realmente nessa parte de lecionar foi algo que mexeu bastante, assim, que foi bem recompensador. Aqui uma impressão mais conceitual, utilizando tanto os tipos com base na letra fundamental quanto os tipos com base na letra itálica. E por fim, eu gostaria de encerrar a minha fala abordando o que eu tenho feito mais recentemente no Unicuritiba. Eu continuo fazendo essas atividades na aula de tipografia com as penas de latinha, mas agora a gente não tem tempo suficiente para fazer essas atividades com a impressão, com os tipos de MDF, também não temos a estrutura do laboratório que a UTF tinha, então nós precisamos pensar outras alternativas para trazer essas relações de outras formas de criar letras para as atividades de tipografia. Então, geralmente eu trabalho aquelas atividades com a pena de latinha na disciplina de tipografia, para que os alunos entendam. E uma coisa que a gente começou a fazer lá a partir do ano passado, e que continuou esse ano, foi o projeto de criação de portfólio, com o nome de tipografia, mas que é voltado especificamente para lettering. Então aqui a gente trabalha especificamente com as letras desenhadas também, mas a diferença é que elas não são desenhadas para compor uma fonte, para serem utilizadas posteriormente. Elas são desenhadas para um momento específico, com uma demanda específica, um briefing específico que a gente tem dentro aqui da criação de lettering. Então, a cada semestre eu passo um briefing específico para eles, e a partir disso eles têm que pensar qual é o melhor estilo para desenvolver um lettering que seja representativo dentro daquela proposta, como é que eles vão fazer o refinamento, o tratamento final dessas composições. E aqui nós temos alguns exemplos de produções dos estudantes lá do Unicuritiba. Então aqui à esquerda nós temos o primeiro momento da criação do lettering, que é o esboço de ideias. À direita a gente já tem uma fase um pouco mais avançada, que é o desenho a partir de um daqueles caminhos definidos no momento anterior. Esses dois são de alunos diferentes, não são da mesma pessoa, mas são do mesmo briefing. E aqui a gente tem a solução final, já com o lettering desenvolvido, tratado, com a composição de cores, a ilustração junto ali, e até mesmo a simulação de aplicação. Então aqui nesse trabalho a gente tinha o briefing da campanha de doação de sangue, que foi desenvolvido no primeiro semestre desse ano, justamente porque essa temática da área de saúde nesse ano de 2020 ela ainda se mostra até mais importante, mais relevante e mais presente do que já era nos anos anteriores até. E aqui nós temos alguns exemplos do semestre anterior, que foi o segundo semestre de 2019, em que o briefing era especificamente relacionado a buscar uma identidade dentro do design gráfico. Então, como que eu expresso assim a identidade do curso lá do Unicuritiba, dos alunos, e aí as soluções também foram bem variadas, desde lettering mais com essa estética da brush pen, até coisas como cursivas mais lineares, letras grotescas ali para fazer a composição, e até mesmo letras góticas. Essa é uma composição bem interessante que o aluno me trouxe assim, essa ideia que ele queria de juntar as maiúsculas ali do D com o G e fazer um negócio que puxasse mais para essa estética da letra gótica. Então foi um trabalho muito
que exigiu bastante assim de dedicação para ele conseguir ajustar as curvas e fazer o encaixe das letras. E eu gostaria de agradecer então, né, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, falando um pouco sobre a minha trajetória, sobre o que eu venho desenvolvendo, né, como que esse caminho que eu percorri, desenhando letras, escrevendo, impactou na minha abordagem hoje que eu trabalho com a docência. E eu espero que isso sirva como inspiração para aqueles que têm interesse em seguir uma carreira na área da tipografia ou da caligrafia, do lettering. E, enfim, precisando entrar em contato, se tiverem interesse, quiserem trocar uma ideia, esses são os meus contatos. Meu e-mail é contato@hammerscript.com e o meu perfil no Instagram, @como poeta do passado. Foi um prazer estar aqui e compartilhar um pouco dessa minha trajetória com vocês e a gente se vê. Até mais.